Olá, chuchu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu trago bomba, eu trago as famosas perguntas, vocês tanto querem saber o que eles perguntam afinal numa entrevista, tanto a entrevista em português quanto a entrevista em inglês para ser au pair aqui na Holanda. Eu trago as perguntas que me fizeram durante o meu processo com a agência HBN. Eu vou começar com as perguntas em português, vamos lá? Bom, primeiro começou com não uma pergunta, mas com o famoso se apresente. O que você vai falar nessa parte? Você vai falar o seu nome, a sua idade, onde você mora, se você ainda mora com seus pais, se você mora sozinho. Se você mora sozinho, tenta falar o porquê que você mora sozinho, o que te levou a isso. Isso é bem positivo. Bom, em seguida elas me perguntaram qual é a sua relação com a sua família, o que eles fazem. E nesse momento eu sei que muita gente pensa, eu nem falo com a minha mãe, eu não gosto do meu tio. Mas não, isso você não fala. É como se fosse uma entrevista de emprego, sabe? Você não vai falar mal do seu antigo emprego na entrevista atual. Então é a mesma coisa, você vai falar que você tem uma relação boa com a sua família, que vocês se gostam. Você pode até falar, às vezes a gente diverge em alguns assuntos, mas a gente sempre acaba se entendendo, tudo é resolvido com um bom diálogo. Sempre tenta colocar o mais positivo possível as suas respostas. E aí você vai falar o que eles fazem, qual é a profissão de cada um. Perguntado isso, ela me perguntou se eles me apoiavam para fazer o intercâmbio de au pair. E eu sei que também você vai morrer de vontade de falar, não, ninguém me apoia, eu tô sozinha nessa. Eu sei, gente, eu passei por isso. Assim, dá para contar nos dedos de uma mão quem apoia a gente, não é mesmo? Mas enfim, você não precisa entrar nesses detalhes, elas não precisam saber dessa parte. Por quê? Porque isso vai mostrar qual é de verdade a sua afinidade com a sua família e mais ou menos o que eles esperam que seja a sua relação com a família que você vai ter aqui na Holanda. Então, por isso é muito importante você não colocar pontos muito negativos. Então, nessa resposta, sempre fale, e sim, eles me apoiam. Sei lá, minha mãe tá um pouquinho triste porque eu tô indo embora, coisa de mãe mesmo, mas ela super entende os meus motivos e tudo mais. Por quê? Se você der uma resposta muito negativa também, se você falar, ninguém tá me apoiando, eles não querem que eu vá, vão sentir muito a minha falta, eles podem entender também que quando você chegar aqui na Holanda, você pode entrar em uma depressão ou sabe, aquela, como que a gente fala? Homesick, que é a saudade de casa, sabe? Quando você realmente quer voltar. Então, aí eles podem falar, não vale a pena trazê-la como au pair se daqui 1 mês, 2 meses ela vai querer voltar porque tá com saudades de casa, sabe? Então, vamos tentar aí dar a melhor resposta nessa pergunta. E eles também vão perguntar aí se eu tinha alguma tradição com a minha família. Não faço nada de tradição com a minha família. Inventa, gente. Coloca aí uma coisa legal, uma coisa simples, sabe? Não precisa colocar muita firula na sua resposta, não. Fala, por exemplo, a gente gosta de jantar, almoçar juntos aos domingos. Olha que legal essa resposta. E é uma coisa simples, você também pode colocar um pouquinho de atualidades na sua resposta. Por exemplo, a gente gosta de almoçar junto aos domingos, porém, com o corona, a gente não está conseguindo reunir a família inteira aos domingos em volta de uma mesa. A gente está fazendo videoconferências para ajudar a matar saudade, esse tipo de coisa, sabe? Da videoconferências é uma ótima resposta, porque também mostra que mesmo se você estiver aqui na Holanda, você vai continuar tendo contato com a sua família, porém com vídeos. Bom, depois disso ela me perguntou quais eram os meus hobbies. E nessa parte é bom você pontuar bastante coisa. Daimer, meu hobby é dormir. Eu sei, gente, o meu também. Mas o porquê que não é legal dar essa resposta? Por quê? Quando você está aqui na Holanda, você está cuidando de crianças e você só pensa em dormir, primeiro, você não está aproveitando nada do seu intercâmbio, que é um intercâmbio cultural, é uma troca de culturas. Então, se você não vai fazer isso, pra que vir pra cá, não é mesmo? Segundo, isso mostra o quão ativa você é, principalmente agora em tempos de corona. Pensa, as crianças estão ficando muito mais tempo em casa, nem sempre elas têm aula presencial. Quando ela ficar em casa o dia inteiro com você, o que você vai fazer com essa criança? E isso mostra como você pensa fora da caixa. Então, por exemplo, coloca aí nos seus hobbies, um ótimo, andar de bicicleta. Por quê? Porque aqui na Holanda tudo é feito de bicicleta. Então, isso é muito positivo, isso é muito bom você falar. Então, menciona bastante coisas aí nos seus hobbies para mostrar que você realmente é uma pessoa ativa, você gosta de fazer atividades. E por fim, ela me perguntou qual seria a minha família ideal, para eu falar a composição
e também o número de crianças que eu gostaria nessa família. Nessa situação, você pode falar: eu gostaria de morar com uma família constituída por pai, mãe, 2 crianças. Ou, eu não me importo de que a família seja de mãe solteira ou pai solteiro, desde que tenha no máximo 3 crianças. Enfim, você pode, né, dar aí o seu ponto de vista sobre qual seria uma família ideal para você. Mas agora, entrevista em inglês. Bom, a entrevista em inglês foi um pouquinho mais longa. Ela aconteceu 2 dias depois da minha entrevista em português. Então, mais uma vez, se você não se sente muito seguro quanto ao seu inglês, começa a estudar um pouquinho antes de fazer as entrevistas, porque o tempo entre uma e outra é curto. A entrevista em inglês começou com o famoso school background. Então, o que você estudou? E você vai praticamente falar aí qual que é a sua formação. Se você ainda não se formou, você fala o que você estudou, o que você pretende estudar e por quê. Ela também me perguntou sobre a minha experiência com crianças. E nessa parte ela pediu para eu dar o nome das crianças e a idade delas. Então você só vai contar aí qual é a sua experiência. Mas eu não tenho experiência nenhuma com crianças. Gente, quando você faz o application form, quando você preenche lá a sua fichinha de inscrição, pelo menos com a agência HBN, eles já deixam claro que você não precisa ter de fato uma experiência comprovada com crianças, por exemplo, em creche ou escola. Você pode ter cuidado aí dos seus sobrinhos e isso conta como experiência. Então é isso que você vai falar praticamente aí na sua entrevista em inglês. Ela também vai pedir para você citar uma dificuldade que teve com essas crianças. Mais uma vez, não vai me falar aí, deixei uma criança cair de cabeça no chão. Não é essas coisas que elas querem ouvir. Você vai simplesmente relatar uma situação que foi difícil para você e como que você contornou essa situação. No meu caso, por exemplo, eu citei que uma das crianças era bastante resistente a mim. Ela não gostava de mim, ela queria a mãe o tempo todo. Então, cada vez que eu chegava, ela começava a chorar e às vezes passava ali o dia todo chorando. Era bem difícil controlar essa situação. Porém, com o tempo, né? Aí eu citei várias coisas que eu fiz para que essa criança se acostumasse a mim, gostasse de mim e no final foi tudo tranquilo. A gente se dava super bem e é isso que você precisa mencionar. Uma situação assim, que não é uma situação caótica, né? Extremamente difícil, mas a forma como você contornou e como você lidou com essa situação no momento que ela aconteceu. O que mais? Ela me perguntou também sobre os meus planos para o futuro. Essa perguntinha é tendenciosa, gente. Por que eles fazem essa pergunta? Ela quer saber qual era os meus planos para o futuro relacionados a trabalho e a estudo. O motivo dessa pergunta é, quando você termina o au pair, elas querem que você vá embora, pega o rumo de casa e volta para o Brasil. E muitas au pairs acabam ficando aqui na Holanda, como eu. Isso é o que elas querem evitar, elas não querem isso. Então elas já fazem uma pergunta sobre qual é o seu plano aí para o futuro. E você, de preferência, tem que mencionar coisas que te vinculam ao Brasil. Você até pode falar, eu ainda quero continuar viajando o mundo, quero viajar pela Europa e tudo mais, mas sempre deixando claro que a sua moradia é o Brasil, você vai voltar para o Brasil. Então você pode falar, eu quero viajar o mundo para depois, quando eu voltar para o Brasil, eu ter aí uma boa informação de mundo para poder vivenciar aqui, para conseguir um emprego melhor, ou para os meus estudos também, eu vou ter uma fluência em diversas línguas, isso vai me ajudar bastante. Então, tudo isso é informação crucial para essa perguntinha. O que mais? Ela vai perguntar qual que é a família que você escolheria se você pudesse escolher. Uma família mais independente ou uma família mais que você é parte da família, né? E aí eu já vou abrir um parênteses para te explicar o que é esse parte da família, tá, gente? Porque eu imagino que você ouve isso pela primeira vez e você pensa, poxa, eu gosto de sentar no sofá da sala com a minha família e assistir um filme, por exemplo. Eu gosto de fazer atividades com a minha família no fim de semana. Só que, gente, essa perguntinha, ela é usada de uma forma estratégica pelas famílias. Por quê? Porque as famílias, elas pensam assim, se você é parte da família, então você não vai se importar de fazer favores. E esses favores
trabalhar de graça, entendeu? Então é praticamente isso. Então, quando você fala, eu quero ser parte da família, eu aceito ser parte da família, você praticamente está dizendo que quando for aí um domingo à tarde, que é sua folga, a mãe pode falar assim: olha as crianças rapidinho para mim, porque eu vou no mercado. Ou seja, você está trabalhando de graça. E quando você se recusar, você falar, não, eu não vou fazer isso, porque hoje é meu dia de folga, eles vão simplesmente dizer para você, poxa, mas você não disse que era parte da família? Você é como se fosse uma irmã mais velha para eles? Você faria isso? Então, pensem bem se essa é a resposta que você quer dar. Feito isso, falado isso, então a diferença entre ser independente e ser parte da família é com vocês, o que vocês preferem. Eu disse que eu preferia a independência, porque eu já moro sozinha aí desde os meus 20 anos de idade. Eu fui embora da casa dos meus pais, eu mudei de cidade, eu fui para São Paulo, do interior para São Paulo com 20 anos. Então, eu sou independente a minha vida inteira. Então, para mim, não faz muito sentido ser parte da família. Eu prefiro fazer as minhas coisinhas sozinha. Bom, o que mais? Ela pediu para eu explicar uma coisa que eu coloquei no meu application form. Então, assim, não pensa que você pode dar a resposta que você quiser lá na sua fichinha de inscrição, que elas não vão ler. Elas leem sim, e elas vão fazer perguntas voltadas para as respostas que você deu lá na sua fichinha de aplicação. Então, ela me perguntou o porquê que eu mencionei o curfew. Por quê? Tinha uma pergunta lá falando assim, o que você não gostaria que tivesse nessa nova família? E eu coloquei que eu não gostaria que tivesse o curfew. Então, na entrevista, ela me perguntou isso, o porquê que eu mencionei o curfew, se eu podia comentar melhor o que eu queria dizer com isso. E aí eu mencionei para ela que para mim não fazia sentido, justamente pela resposta que eu dei na pergunta anterior. Eu já sou independente há muito tempo, então para mim não faz o menor sentido alguém falar para mim, olha, esteja em casa às 11 horas, esteja na sua cama às 11h30. Isso para mim não faz o menor sentido. E até porque, quando eu vim ser au pair aqui, eu já tinha 27 anos, né, gente? Então, eu acho que mesmo quando você é muito nova, se você veio ser au pair com 18 anos, eu acho que também já não faz sentido, porque você já tá aí numa fase adulta, você tá morando em outro país, você tá cuidando de vidas, então já tem aí uma responsabilidade de tamanho. Acho que ninguém precisa dizer para você que horário você deveria estar em casa. Porém, nessa pergunta, ela falou para mim que talvez fosse melhor tirar isso da ficha de aplicação, porque eles já indicavam isso para as famílias, eles já falavam para as famílias não colocar o curfew, e somente falava para as au pairs ter bom senso de no domingo, se você vai trabalhar na segunda de manhã, no domingo você está em casa até a meia-noite, 11 horas, não lembro bem qual era o horário que ela mencionou, mas era mais ou menos isso. Então era só um pontinho de acordo, e ela falou que também eu poderia deixar isso claro na minha entrevista com a família, eu não precisava mencionar lá no meu perfil ou no application. E por fim, ela pediu para eu explicar as minhas habilidades andando de bicicleta e nadando. Ela também complementou essa pergunta falando se eu tinha experiência em andar de bicicleta em Amsterdã. Mas essa pergunta foi porque eu já tinha vindo para a Holanda 2 vezes antes de ser au pair. Então era por isso que ela me fez a pergunta sobre Amsterdã. Normalmente essa pergunta ela faz de uma outra forma. Ela pergunta quais são as suas habilidades andando de bicicleta e nadando, mas ela também pergunta se você se sente mais confortável em andar de bicicleta numa cidade pequena ou numa cidade grande. Como eu já tinha vindo para a Holanda, ela mencionou Amsterdã. Bom, e aí você vai falar sobre essa pergunta. Gente, não mintam, não falam que você sabe andar de bicicleta se você não sabe andar de bicicleta. Eu vejo muito au pair fazendo isso, falando, mas quando eu chegar lá na Holanda eu aprendo. Gente, vocês não têm tempo de aprender a andar de bicicleta aqui. Você chegou num dia, no outro você já vai começar a trabalhar e normalmente você já vai usar a bicicleta. E a bicicleta daqui, ela já é um pouquinho mais difícil do que uma bicicleta normal, porque você vai carregar crianças nela. Então é uma bicicleta cargo, ou é uma bicicleta com a cadeirinha na frente, você carrega crianças grandes. Então tudo isso dá muito mais peso na bicicleta, torna mais difícil o fato de andar de bicicleta. Então aproveitem o tempo que vocês têm para se preparar antes do au pair, para vocês aprenderem a andar de bicicleta. Se tiver alguma outra atividade que você acha que você vai ter que executar, por exemplo, nadar. Ela me perguntou isso, mas eu já vou falando para vocês que eu nem sei nadar, tá, gente? Então, isso é só porque na Holanda crianças aprendem a nadar muito cedo. Por conta dos canais, é perigoso e tudo mais. Mas para ser au pair não é obrigatório, tanto que não sei nadar e fui aí au pair de 2 famílias. Então, isso é tranquilo, se você não sabe, fala que você não sabe. Porém, o andar de bicicleta
é mandatório, porque praticamente todas as au pairs andam de bicicleta aqui com relação às crianças, né? Levar a criança para a escola ou para as outras atividades. Então você vai fazer isso muito e você vai fazer isso a partir do primeiro dia. Então tenham consciência disso antes de mentir aí que sabe andar de bicicleta se você não sabe. Até porque se você cair com as crianças de bicicleta, elas estão na sua responsabilidade se alguma coisa ruim acontecer. E também se preocupem com você. Por quê? Porque se você cai com a bicicleta e você se machuca feio, os médicos daqui, eles não são como os médicos no Brasil. Tem toda uma burocracia para você passar com o médico e normalmente você volta para casa somente com paracetamol. Então, já vou aí indicando para você não correr esse risco. Enfim, essas foram as perguntas que me fizeram. Elas também deixaram claro que eu podia fazer algum comentário a respeito das perguntas que fizeram, se eu tinha alguma dúvida, e explicaram aí como ia funcionar após as entrevistas. Bom, era isso, gente. Se vocês ainda têm mais alguma dúvida em relação às perguntas, coloca aí nos comentários, já curte esse vídeo. Eu já falei para vocês que as curtidas de vocês, quando vocês se inscrevem no canal, é a minha motivação para continuar fazendo vídeos para ajudar vocês. Então é isso e até o próximo vídeo.